Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos ver, né? Vamos chegando. Vou dar um tempinho para o pessoal ir entrando. Bom dia, Cris. Tudo bem? Quanto tempo, né? Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar. A gente vai falar um pouquinho da fisioterapia. Bom dia, bom dia. Então, menina, tô vendo você nas redes sociais, que gostoso. Vocês estão bem? Muito bom a presença de vocês aqui. Saudades. Vou dar um tempinho pro pessoal entrar. Oi, Lau. Bom dia. Tudo bem? Tô vendo aí sua foto da formatura. Parabéns. Bom ver vocês. Oi, Rê. Bom dia. Vamos lá, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os novos procedimentos, né? Da fisioterapia e sobre as tecnologias, as novas tecnologias que vêm aí ao longo desses últimos anos, entrando aí na nossa profissão. E antes de mais nada, essa semana a gente teve o dia do fisioterapeuta. Então, por isso que eu resolvi já colocar essa live para hoje e gostaria de parabenizar todos os colegas fisioterapeutas pela nossa profissão, pela nossa trajetória e dizer que é um orgulho, né? Ser parte disso, dessa evolução, dessa profissão. E hoje, dia do professor, também quero parabenizar os professores, porque eu sei que não é uma jornada fácil, eu também sou professora e eu sei o quanto tem de amor e dedicação envolvido em todo esse processo, né, do ensino, do aprendizado, não é algo técnico e mecânico, né, envolve muito esforço, envolve muita dedicação, muito trabalho, né, e que a gente tem que dar valor ao professor, aquele que se entrega com amor realmente, né? Então eu quero deixar aqui os meus parabéns a todos os professores também, tá? Antes de mais nada, eu já vou começar a entrar no nosso tema, porque a gente tem algumas considerações aí a fazer, algumas situações que eu venho observando e que eu deixei para falar na live porque é importante, né? É importante a gente colocar dentro dessa questão, dessa temática da evolução da fisioterapia, dessa temática toda da nossa trajetória, da evolução tecnológica dentro da nossa área. Essa semana eu tive uma observação em um grupo de fisioterapeutas e eu fiquei um pouco triste com essa observação que eu fiz, porque alguns profissionais estavam dizendo muito mal sobre o posicionamento do profissional, sabe? Alguns dizendo que se arrependeram de entrar na área, alguns dizendo que é muito difícil se estabelecer na profissão como CLT, né? Porém, eu já passei por uma trajetória aí de 23 anos na profissão. Já cheguei em momentos assim de muita decepção com a profissão, mas eu cheguei num período em que eu comecei a observar que o problema não era a fisioterapia, o problema não era a profissão em si, o problema é o posicionamento que o profissional adota diante do cenário.
Então, isso daí fez com que eu observasse as coisas com outros olhos. E eu acredito que tem muito daquela relação do teu crescimento pessoal, de como você enxerga e como você se posiciona para o teu público te enxergar. Então, isso não vale só para físio, isso vale para todas as outras profissões. E essa mudança de mindset, essa mudança de pensamento, ela vem com a maturidade. Então, eu tinha uma visão lá atrás, quando eu me formei, e hoje, ao longo dos anos, passando por todo um processo, por toda uma evolução, eu vejo que houve muitas mudanças dentro da profissão, mas que também existe uma questão de evolução pessoal. Cada um se resolvendo consigo mesmo e se posicionando da forma correta diante da sociedade, diante dos outros profissionais, conquistando o seu espaço. Então, muitas vezes a pessoa reclama, fala assim, nossa, é uma profissão difícil, é uma profissão que a gente tem uma dificuldade muito grande de se posicionar, a gente tem um espaço muito restrito, né? Porém, é uma questão de visão de como você se posiciona. Então, existe sim uma dificuldade inicial para quem não tem uma experiência, existe, assim como em qualquer outra profissão. Mas a característica principal da fisioterapia é uma característica de sermos profissionais liberais, trabalharmos como autônomos. Então, é bem complicado a gente querer sentar e deixar esperar cair do céu, né? Porque a própria profissão, ela te dá essa característica. Então, para tudo, a gente precisa empreender. Para que as coisas evoluam, para que as coisas deem certo. Então, não é apenas você cruzar os braços e esperar cair do céu uma vaga lá de emprego, de posicionamento, e que você vá ser bem remunerada e bem reconhecida no mercado de trabalho. Então, tem que ficar aqui uma reflexão e que sirva, né? Que essa experiência toda de 23 anos de profissão que eu tô colocando aqui, sirva de exemplo ou sirva de referência de alguma forma para que os colegas que estão entrando venham e não cometam os mesmos erros ou que possam acelerar esse processo de evolução aí sem sofrer tanto, né? Então, a gente precisa ter um momento de reflexão dentro da profissão para que a gente possa reposicionar, né? Se reposicionar com mais segurança no mercado de trabalho. Então, eu queria falar um pouquinho sobre os objetivos do fisioterapeuta na profissão hoje, né? Como nós estamos falando dos novos rumos, dos novos procedimentos. Então, quando a gente olha que tem essa visão do passado, a gente precisa se posicionar com relação aos objetivos. Quais são os objetivos que você tem com relação à tua profissão? Quais são os objetivos que você tem não só dentro do âmbito profissional, mas dentro do pessoal? O que você quer para a sua vida, né? E a partir daí, se orientar, tomar um processo de estabelecer metas e seguir esse caminho de acordo com o que você planejou. Então, a gente olha para a história, a gente olha para trás para ver os passos que a gente deu dentro da profissão, mas a gente tem que olhar sempre para frente para ver para onde a gente está indo e como a gente vai chegar lá, dentro do geral, né? Nessa visão global que a gente tem. Então, isso é muito pessoal. Cada um tem uma visão de mundo, cada um tem uma forma de enxergar as coisas. É muito subjetivo, porém não é difícil de você traçar um trajeto e você estabelecer os passos, cada passo um passo de cada vez, para ir aos poucos alcançando e conquistando
os seus objetivos dentro da sua profissão, seja qual for, né? Eu tô falando da fisioterapia e vou entrar daqui a pouco dentro na questão da dermatofuncional especificamente, mas a gente precisa pensar que isso são bases para qualquer profissão, tá? Dentro de uma trajetória profissional, a gente passa por várias fases, né? Nós temos fases que nem sempre a gente tá bem, nem sempre a gente tá em alta, nem sempre a gente tem o recurso suficiente, mas a gente não pode esquecer de que a gente é ser em evolução, tá? E para que isso aconteça, tem um caminho, tem uma forma de isso se realizar. E isso é a mudança da forma de pensamento, a mudança de mindset. Como eu, como profissional, preciso me posicionar para que tudo isso em volta mude, para que eu consiga ver mudanças à minha volta. Então, como que acontece essa mudança? Como que o profissional precisa se posicionar para que essa mudança realmente ocorra? E isso é uma questão, como eu falei anteriormente, de você se observar nos seus pontos mais fortes, nos seus pontos mais fracos e tentar buscar soluções diferentes daquelas que você vem buscando até agora. Como que isso é feito dentro de um processo? Realmente é confrontar aquelas barreiras, confrontar as suas dificuldades. Um exemplo eu vou dar para vocês aqui. Eu tinha muita dificuldade quando eu me formei em cobrar o paciente. Então, olhando para trás, imagina o tanto de investimento que foi na faculdade, o tanto de investimento que foi em pós-graduação, cursos paralelos, equipamentos, materiais. Então, um monte de dinheiro que a gente acaba colocando, né? E de repente eu olhava para o paciente e eu falava assim, meu Deus do céu, eu não posso cobrar. Olha a situação, né? Então eu queria carregar comigo toda aquela demanda sem onerar o outro. Mas não era uma questão de ele não ter como me pagar. Eu achava, dentro das minhas crenças, que o que eu estava fazendo eu tinha que ser algo que eu não cobrasse. Onde estava o erro? O erro não estava no paciente, o erro não estava na profissão, o erro estava na minha forma de enxergar o que eu estava fazendo. Não que eu desvalorizasse, mas tinha muito um lado da caridade, o lado do posicionamento mesmo como profissional no mercado de trabalho. E existe uma premissa que a gente acaba até seguindo, é que tudo que você faz de graça, você não tem valor. Você tem que cobrar, nem que for um pouco, né? Porque tudo nessa vida é uma relação de trocas. Então a gente precisa ter essas visões, essas crenças de posicionamento revistas. E como que a gente muda essas crenças? Como que a gente modifica a forma de pensar? Então a gente precisa ir no ponto em que a gente tem a maior fragilidade, a maior dificuldade e trabalhar isso emocionalmente, estruturalmente, para que você consiga se estabelecer e se reposicionar de acordo com o que é o necessário para a tua evolução. E do outro também, né? Porque quando eu dou demais, quando eu entrego demais e só um entrega, você não recebe, tem algum desequilíbrio aí, tem alguma coisa que não tá certa. Então a gente precisa também ter essa visão, né? A gente vê muito isso na área da saúde, nas profissões da saúde em geral. Eu vejo muito isso em nutrição, eu vejo muito isso na fisioterapia, na psicologia, e todas as áreas de atenção à saúde tem muito isso do se doar, né? Então a gente precisa também se reposicionar
e se valorizar enquanto profissional para se colocar no mercado da maneira correta, porque aí você consegue ter recursos para ir buscar o melhor para o teu paciente, para realmente solucionar o problema dele, porque senão você não vai ter esse recurso. E não tendo esse recurso, você não tem como resolver o problema. Você só vai empurrando. Você melhora um pouquinho, mas não entrega aquele resultado que deveria. Então, essa é uma reflexão aí que a gente também precisa deixar para a gente começar a pensar que tipo de mudança a gente consegue fazer nesse mindset, nessa forma de pensar e se posicionar dentro de um modelo diferente, tá? O pessoal tá entrando aí. Oi, Ivanede, tudo bem? Tá no Japão ainda? Ou tá aqui no Brasil? Vamos lá, então, gente. Então, como que a gente precisa olhar dentro do contexto geral? Para onde a gente olha? Onde que é o foco hoje? A gente precisa pensar nessas novas tecnologias, nessa busca do que é novo. A gente precisa pensar assim, que modelo de excelência eu vou desenvolver para entregar para o meu paciente o melhor resultado. Não adianta, a gente estar num mar, vamos pensar assim, a gente está num mar de profissionais, o paciente ou o nosso cliente, ele olha para todos os lados, ele tem ofertas gigantescas por aí, né, assim, atrativas, e aí ele fala, como que eu vou escolher o melhor profissional, o profissional com quem eu vou me identificar, aquele profissional que eu vou buscar para entregar o que eu preciso, né? E, gente, a gente precisa se destacar de alguma forma. E como que a gente se destaca profissionalmente? Para que você realmente se estabeleça. Você se destaca entregando o melhor resultado. Não adianta fazer a coisa mais ou menos. Quando você está no mais ou menos, você fica ali no patamar da mediocridade. E de repente você olha, tá todo mundo ali naquele mesmo nível. Então não existe diferenciação quando você está nesse nível. O que a gente precisa pensar é, como que eu vou sair da curva? Onde que está a solução que a pessoa está procurando e que eu vou entregar? É difícil a gente trazer a responsabilidade para a gente, né, do resultado eficiente, porque não depende só da gente, depende também de uma rotina do paciente, depende da qualidade de vida, depende de muitos outros fatores. Mas a gente tem que se posicionar e trazer para a gente a responsabilidade, né, do tratamento, da entrega do melhor resultado, da melhor forma de executar determinado procedimento ou determinado tratamento. Então, tudo isso é um desafio para o profissional desse último período que a gente vem vivendo, tá? Então, não adianta a gente falar assim, eu vou fazer algo mais ou menos e manter aquela linha da mediocridade. Você tem que sair da curva. Então, dentro dos novos procedimentos que estão entrando aí na nossa profissão, a gente precisa entender que a entrega, ela tem que ser de excelência. Não dá para ser de qualquer jeito. E para essa entrega ser de excelência, você tem que estar preparado para essas novas tecnologias, para esse novo momento. Ainda existe aquele pensamento de que a fisioterapia é desvalorizada. A gente ainda vê que muita gente se posiciona dessa forma, mas quando você se posiciona para entregar o melhor resultado, você sai daquele mar, daquela mediocridade, daquela posição de mais ou menos, e você efetivamente entrega melhores resultados. Então a gente tem tendências, né, dentro da nossa profissão hoje, que não cabem mais naquela visão que a gente tinha antigamente. Nós temos novas tendências, novos olhares, e isso a gente precisa ficar atento às pequenas modificações que vão acontecendo ao longo dos anos,
porque senão a gente se posiciona de uma forma inadequada e nós mesmos nos desvalorizamos enquanto profissionais. Então, quem trabalha com convênio aqui já sabe muito bem como que isso funciona. Sabe que você trabalha, quando você olha, de repente você não está recebendo nada nem para cobrir as suas contas. Então, isso já é aquela visão antiga da desvalorização. Antigamente, quando eu me formei, a gente, para entrar num convênio, para você se cadastrar num convênio, era o objetivo do fisioterapeuta, era o objetivo do profissional da saúde. E existia uma resistência, uma restrição muito grande para que você entrasse nesses cadastros dos convênios. Hoje, se eu estivesse com essa mentalidade, eu não teria nem perdido tempo tentando me cadastrar em determinados convênios aí para trabalhar por miséria. Então, se a gente não mudar essa visão, não vai ser valorizado de jeito nenhum. Então, tudo é um processo. E como eu falei lá atrás, a gente precisa mudar a chave, né? E existem algumas questões que a gente pode posicionar para a gente se orientar dentro disso, tá? A primeira questão é: de que forma determinada tecnologia que eu estou buscando pode me ajudar a ajudar o paciente? Então, a gente vê muita coisa nova, a gente vê muita tecnologia entrando no mercado, mas nem todas vão suprir a demanda. A gente vê uma corrida muito grande de indústrias, de equipamentos, de indústrias farmacêuticas, de ativos. A gente vê hoje uma chuva de ofertas tecnológicas. É isso aí. Mas de que forma que isso vai realmente me beneficiar e me ajudar a entregar o melhor resultado para o meu paciente? Não adianta você sair desenfreado colocando tudo dentro da sua clínica. Não adianta você sair e buscar a última tecnologia, buscar o último grito, né, tecnológico para colocar dentro da sua clínica. O que a gente precisa é observar se essa tecnologia ela vai realmente entregar aquele resultado que você gostaria de entregar para o seu paciente. E se isso vai ser viável para a saúde da tua clínica, para a tua saúde financeira também. Nós vemos aí equipamentos sendo colocados no mercado a preços absurdos. E essa é uma outra questão que eu quero chamar a atenção. Eu vejo muita gente se endividando para ter uma determinada tecnologia, para ter um determinado equipamento dentro do estabelecimento e de repente não tem a demanda, não tem o paciente que vai consumir aquilo, não tem o público certo e aí desvaloriza. Aí começa aquele declínio do mercado também, a pessoa acabar prostituindo a profissão e colocando a valores irrisórios, vamos dizer assim. Então, essa é uma outra questão. A escolha da tecnologia adequada, ela tem que estar alinhada ao teu perfil de trabalho. Então, existem coisas que valem a pena eu ter dentro da minha clínica? Existem, e existem coisas que valem a pena eu descartar porque aquilo não vai suprir a necessidade do meu paciente ou não vai ser lucrativo para a saúde do meu estabelecimento. Então, a gente tem que ter sabedoria na hora de fazer essas escolhas também, tá? Então, é viável? Então, essas duas questões, como eu vou ajudar o paciente, como essa tecnologia vai me ajudar a ajudar o paciente e se isso é viável para a saúde da minha empresa, porque todo fisioterapeuta é empresário, seja ele dono de clínica, de consultório ou esteja prestando serviço para um outro estabelecimento. Então, a gente tem que ter essa visão de que nós estamos estabelecidos como empresa, seja lá onde for.
E essa saúde da empresa, essa saúde financeira também tem que estar no crivo, né, da nossa peneira na hora de escolher essas tecnologias que a gente está vendo aí avançando no mercado, tá? E diante disso, às vezes acontece do profissional comprar um determinado equipamento e ter dentro do estabelecimento dele um elefante branco. Porque a partir do momento que você adquire um determinado equipamento ou uma tecnologia, se você não utiliza, você está com o dinheiro parado. E se você está com o dinheiro parado, ele não vai se pagar e ele já perdeu o valor. Então, a partir do momento que você tirou o equipamento da loja ou da indústria, ele já perde o valor. Então, aquele teu capital, ele já foi modificado, ele já foi desvalorizado ali. Então, você tem que fazer com que aquilo gire e traga o recurso necessário para você financeiro também, dentro do teu âmbito profissional, tá? Então, a gente precisa pensar, filtrar, a partir de que momento isso vai ser lucrativo, vai trazer benefícios para o paciente, ou vai ficar aqui como um elefante branco, que quando eu quiser vender para alguém ou passar para alguém, não vai ter o mesmo valor. Então, nesse sentido, a gente percebe aí algumas tendências dentro da nossa profissão. Nós percebemos o seguinte, hoje, o raciocínio clínico, o que a gente traz como bagagem dentro da profissão, ele às vezes é muito mais forte do que você ir ali comprar uma tecnologia e depois não saber usar. Então, essa é uma tendência que vem de muito tempo e está ainda aí abrangendo toda a nossa área, né? Não só a físio, mas toda a saúde. Nós entendemos assim, existem muitas coisas boas, existem muitas coisas ruins e existem muitas coisas antigas colocadas como novas na nossa profissão. Então a gente tem que ter esse filtro, tem que ter essa capacidade de discernimento para saber o momento certo de adquirir ou de se posicionar com aquilo como uma novidade para a tua clínica, para o teu espaço, tá? Uma outra tendência que a gente precisa pensar e que vale a pena nos dias de hoje é a gestão do conhecimento. Hoje tem muita informação, hoje tem muita coisa sendo jogada, você consegue buscar a informação nos artigos, você consegue acesso à informação, muito mais fácil hoje. Só que existe uma chuva também, existe uma demanda, o mercado ele tá cheio de informação e a gente precisa otimizar o nosso tempo também na busca da informação. Então, esse gerenciamento do conhecimento é importante para o profissional hoje, para ele não perder tempo, para ele não pagar curso à toa, formação à toa, que ele não vai colocar em prática. Então, tudo isso a gente precisa pensar na hora de buscar a tecnologia ideal para o seu atendimento. O que mais acontece? O pessoal correndo atrás de equipamentos, correndo atrás de moda e não colocando em prática no consultório efetivamente. Aí você vê assim, a pessoa fez determinado curso lá e não colocou em prática. Todo aquele investimento ficou parado. É claro que o conhecimento ninguém tira dela, mas se você não colocar em prática, você não executar o que você aprendeu, aquilo vai ficando apagado na sua memória. E aí fica outro elefante branco, um conhecimento que você não está lançando mão, não está colocando em prática, é um dinheiro que ficou lá atrás parado. Não adianta você aprender algo e não executar, tá? Outra tendência dentro dessas novas tecnologias que a gente precisa avaliar é a redução dos gastos desnecessários, que vem atrelado ao que eu falei anteriormente. Então, chega um momento em que você precisa crescer,
mas você precisa observar o que está acontecendo à sua volta, dentro dessa evolução profissional, dentro dessa evolução que a tua profissão está te trazendo, mas observar até onde eu quero crescer, como eu vou gerenciar esse crescimento. Não adianta o profissional se entupir de dívida, se afundar em dívidas e não conseguir ter o retorno daquele investimento inicial. Então, essa é uma outra reflexão. Enxugar os gastos desnecessários, tá? É uma tendência forte que a gente vem observando. Diante dessa chuva, dessa demanda de tecnologias que a gente vem vendo, né? Ao longo dos anos aí, os últimos anos. E o que está em alta? O raciocínio clínico. Muitas vezes você tem um equipamento, você tem um curso de formação, uma base, você tem uma base bem formada, bem estabelecida, e se você tiver um raciocínio clínico para conseguir entregar para o teu paciente em cima daquele conhecimento específico que você tem, você consegue entregar os melhores resultados. Então, a tendência hoje é não focar tanto em elefantes brancos, para não deixar o seu recurso parado, o seu recurso estagnado, e você buscar o raciocínio clínico. Eu não tenho tal equipamento, eu não tenho tal tecnologia, mas eu tenho a outra que vai me fazer efeito para o mesmo problema. Porque muitos dos nossos pacientes dentro dessa área da estética, eles vêm pra gente já pensando num determinado tratamento, porque eles pesquisam muito. Então o paciente chega, senta na frente aqui e fala assim: eu quero tal tratamento. Será que é isso mesmo que ele precisa? Será que você não tem um outro recurso para entregar para esse paciente que às vezes vai dar um resultado melhor no caso dele? Então, é uma questão de raciocinar em cima do problema que ele está trazendo, da queixa principal. E, em cima disso, a gente tem que pensar que não tem como fugir do processo de vendas para o teu paciente. Então, você precisa observar que a tua avaliação, ela é também um processo de venda, porque você tem que mostrar ali. Venda não quer dizer você entregar o que o paciente não quer, tá, gente? Venda é você encontrar o melhor procedimento, o melhor recurso e auxiliar o paciente na escolha desse processo. Então, é escolher juntos o melhor recurso, é você dar uma consultoria dentro desse processo para que ele tenha o melhor recurso ao alcance dele da melhor forma possível, tá? Então, essa é uma outra visão que o profissional tem que ter dentro desse novo momento da nossa profissão, desse novo momento de posicionamento e reposicionamento profissional, ok? Assim a entrega ela vai ser mais eficiente. Então a gente precisa pensar nisso também, tá? Então, diante de tudo isso que eu falei, o que a gente precisa pensar? Os nossos investimentos em tecnologia, em conhecimento, em educação profissional, eles precisam ser assertivos para que você entregue os melhores resultados da melhor forma possível, que onere menos o seu paciente, porque isso também faz parte da ética profissional. Então, tudo isso a gente precisa pensar nesse tipo de demanda e como a gente vai resolver essa questão toda. Então, entende que isso é um processo? A gente precisa compreender que não é uma coisa, não é você ir lá comprar um equipamento novo, né? Um ultraformer, um ultrassom microfocado, um equipamento de última geração, não é isso. E também não é você ir lá e fazer o último curso do momento. É você observar quem é o teu público, quem é o teu paciente, o que ele precisa
e você auxiliar ele a chegar lá. Então, é um processo, ok? Isso tem que ficar bem claro. Então, as escolhas inteligentes das ferramentas que você vai entregar para obter os melhores resultados dentro desse processo todo. Tá bom? Tudo bem, gente? Vocês estão aí ainda? Já dormiram? Já tomaram um cafezinho? Aqui no Paraná tá uma chuva. Muitos dias de chuva. A gente já tá com uma saudade do sol aqui que eu não sei onde ele foi parar. Então, o que a gente pode esperar, né, da fisioterapia nesse momento? A partir desses novos procedimentos que estão entrando, o que a gente pode esperar da nossa profissão a partir de agora que a gente tem visto entrando, os profissionais se apropriando desses procedimentos e dessas novas tecnologias, dessa demanda que está vindo do mercado. Estou falando principalmente na área da dermato, que é a minha área. O que a gente espera nesse caso? Que o profissional se posicione realmente e que busque entregar o melhor. O que eu entendo da físio? Eu entendo que é uma área muito ampla em termos de entrega e aplicabilidade. A gente atua em todas as áreas da saúde, de assistência à saúde. Então, a gente está desde lá de dentro do hospital, desde a assistência básica até o atendimento da dermato, por exemplo, na estética, dentro da funcionalidade. Então, a gente trabalha em todas as áreas, passa por todas as especialidades dentro da saúde. E a gente entende que esses novos recursos que vieram, que estão entrando agora com tudo na fisioterapia, eles são ferramentas. Então, a gente não deixou de ter a nossa base lá atrás, né? Nós não deixamos de ter a base de formação, nós não deixamos de ter a base na cinesiologia, na biomecânica, na cinesioterapia. Isso não deixou de acontecer. Nós estamos agregando novas ferramentas. Isso tem que ficar muito claro para o profissional e para o paciente. Então, são só novas ferramentas que estão entrando para que a gente use de forma eficiente, de forma coerente, tais ferramentas para entregar os melhores resultados. O que a fisioterapia preconiza dentro dessa gama toda de procedimentos que estão entrando? A nossa base é a funcionalidade. E essa base a gente não pode se perder dela, porque existem muitos procedimentos, muitos tratamentos entrando e que causam lesões extensas, ou que causam algum tipo de desestruturação do bom funcionamento. Então, a nossa função enquanto fisioterapeutas é entregar o paciente novamente para a funcionalidade dentro do melhor possível. Então, quanto menos lesões, quanto menos injúrias a gente causar para esse organismo, é o ideal. Só que o que o paciente busca em contrapartida? Muitas vezes na nossa área da dermato, o paciente ele vem muito focado só na estética. E a gente não pode ter esse foco só na estética enquanto fisioterapeutas. A gente tem que pensar que o organismo trabalhando em coerência, em concordância com a saúde, eu vou ter a estética como resposta. Eu vou ter como reflexo, como resultado, uma melhora geral e isso vai se refletir esteticamente também. Então, a visão do fisioterapeuta dentro dessa área, ela não é limitada à estética apenas. Ela tem todo um olhar que precisa ser integrativo
no entorno de todos os procedimentos. Como que esse organismo está se comportando diante de um estímulo que eu estou fazendo? Ele tem capacidade de resposta? Como que está essa resposta? Ela está eficiente? Ela não está? Como que está o terreno biológico do meu paciente? Como que está a fisiologia? Os órgãos estão trabalhando direitinho? O meu tecido? Como que está essa questão do terreno biológico, gente, ela é muito importante porque não é só uma questão de resposta a curto prazo. É a saúde do paciente a longo prazo, é você equilibrar as funções para que isso gere a longo prazo saúde. Então, é muito importante, não dá para a gente olhar só a estética. E dentro disso tudo, a gente tem uma visão um pouco diferente, porque outra tendência que eu vejo dentro dessa questão toda da estética, principalmente na harmonização, é que teve um momento, um pico muito grande de descaracterização do paciente. Então, a gente não pode pensar que grandes quantidades, por exemplo, de ácido hialurônico ou procedimentos que vão modificar muito a fisionomia do paciente, isso daí já está ficando no passado, graças a Deus. E essa visão que a gente tem que ser levada em consideração, a visão da funcionalidade, como eu falei. Então, eu tenho que pensar, o tecido está funcionando, ele está tendo boa resposta do que eu estou fazendo como estímulo, e a partir daí eu só vou utilizar os outros recursos como complemento, sem descaracterizar o paciente. O que eu mais tenho aqui é paciente chegando com medo de mudar a fisionomia, de ficar muito diferente, de não se reconhecer no espelho. Então, isso daí interfere muito também na saúde como um todo e na saúde mental. Então, a gente precisa ter essa visão do equilíbrio e conseguir fazer essa leitura do paciente. Porque se a gente não lê o paciente na hora que ele senta, se a gente não escutar o que ele traz, a gente não consegue entregar o que ele precisa, tá? Então, isso é muito importante. Então, essa questão do exagero, essa harmonização do exagero, ela já está no passado. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso aí vai muito do bom senso e da ética do profissional. Muitas vezes aqui eu prefiro pecar pela falta do que pelo excesso. Então, às vezes eu vou fazer lá um processo com o paciente que eu acredito que ele vai achar que está muito diferente, eu começo aos poucos. Então, eu coloco um determinado ativo, por exemplo, e eu aguardo para ver a resposta do organismo, para ver como que vai se acomodar, para ver o que o paciente acha. Se precisar, a gente faz uma outra abordagem. Então, eu prefiro ir aos poucos do que colocar muita coisa, mudar muito e depois a gente, como profissional, ter mais dificuldade de reverter determinado processo ou o paciente sair insatisfeito com o processo, porque na verdade quem vai levar para casa é ele. Então, é ele que tem que estar satisfeito, é ele que tem que estar feliz com o que está acontecendo, tem que estar bem com o corpo dele. Então, tudo isso a gente tem que ter como visão, como foco, como norteador das nossas condutas, né, na nossa rotina, no nosso dia a dia, tá? Tudo bem aí, gente? E o fisioterapeuta, no caso, né? A gente vê que tem outros profissionais aqui, mas eu tô falando mais do físio, nesse nosso novo momento, né? O fisioterapeuta, ele, cada vez mais, ele tem que buscar se apropriar dos novos procedimentos, mas não pode esquecer dessa questão do equilíbrio, do bom senso e da base dele, que é a funcionalidade.
Então, eu vou entregar o que o paciente precisa, mas não vou me perder da funcionalidade. Eu tenho que manter ali a minha base bem estabelecida, porque não é só a beleza, não é só a estética que está em jogo, né? A gente tem também toda essa questão orgânica, integrativa, de melhora de função para a gente seguir, porque a gente precisa que o paciente esteja saudável o melhor possível, tá? Então, o que a gente tem como visão de futuro, né? A nossa profissão hoje, a gente não tem nenhum impeditivo para que a gente se aproprie desses novos procedimentos. Nós temos alguns conselhos lançando já pareceres específicos para que a gente tenha mais facilidade na compra de produtos, para que a gente não tenha portas fechadas até que saiam as construções das novas resoluções. Mas as normas, as leis de base da fisioterapia, elas já trazem dentro de cada normativa, de cada lei, elas já trazem o amparo legal para que a gente atue nesses novos procedimentos, né? E isso é interessante. O que o profissional fisioterapeuta, geralmente no âmbito geral, o que ele vinha trazendo lá de trás culturalmente, aquela coisa do fisioterapeuta só trabalhar com movimento, né? Principalmente lá na área da ortopédica, da neuro, e a gente entende que dentro da nossa lei, da nossa formação de base, legalmente, a gente tem todos os recursos, a gente tem eletro, termo, fototerapia, a gente tem a prescrição de ativos, a gente tem diagnósticos. Então, tudo isso a gente precisa pensar que a gente tem que lançar mão, né? O fisioterapeuta ficou muito tempo encolhido, muito retraído, esperando as coisas acontecerem. E os que foram tomando posse realmente dos novos procedimentos, eles foram muito sem divulgar, muito retraídos também. E foram evoluindo. Hoje a gente já tem um posicionamento dentro dos conselhos regionais, o COFITO já colocou os grupos de trabalho para tecer todas as resoluções. Então nós estamos nesse processo. Então que tem que ficar muito claro, não existe um impeditivo, mas o COFITO está fazendo novas resoluções para a atualização desses profissionais, para nortear os novos procedimentos que estão entrando, tá? E a gente tem os regionais lançando os pareceres e fazendo as reuniões regionais para dar o amparo para esses profissionais. E isso facilita o nosso avanço, o nosso processo de estabelecimento no mercado. Graças a Deus, né? E aí, esses dias nós tivemos aqui no Paraná uma reunião do nosso conselho regional aqui, CREFITO 8, e que trouxeram aí que as novidades estão chegando. Acho que a partir do dia 18 ou 19 a gente já vai ter alguma movimentação, alguma novidade aí com relação a isso também, tá? Então, é importante a gente divulgar isso e difundir isso, porque ainda tem colegas que estão meio perdidos aí diante de todo esse processo, tá? Então, eu quero ver se vocês têm alguma pergunta. Não tô conseguindo ver aqui, não sei se alguém colocou, deixa eu ver, na caixinha. Se vocês quiserem colocar alguma pergunta aqui na caixinha, pode pôr que eu respondo, tá? Ou manda no direct também, que a gente vai acompanhando depois. Eu vou deixar salva a live aqui. Não tive muito tempo para divulgação dessa live, mas depois eu deixo salvo aqui no Instagram, eu coloco também lá no YouTube para vocês acompanharem, tá bom? Nós estamos diante desse novo momento dessa profissão, que é
um momento de reposicionamento profissional, de restabelecimento e acima de tudo, de entrega de bons resultados. Nós estamos nos apropriando de boas ferramentas para a entrega dos melhores resultados para os nossos pacientes. E isso é o que deixa a gente assim muito feliz, porque a gente dá um salto com relação às questões de qualidade de entrega. E você vê o paciente feliz é a melhor coisa que a gente como profissional pode ter, é o melhor retorno, tá? Então eu vou me despedir de vocês e vou deixar salvo, tá? Para quem precisar assistir depois, e tô à disposição para tirar as dúvidas, tá bom? Beijinho!